Dragão barbudo, dragão barbado, Pogona vitíceps ou somente Pogona. Diversos nomes para falar desse carinha aqui, de um carinha muito especial que, na minha opinião, quem pensa em ter um pet exótico, seja um lagarto, uma serpente ou um quelônio, tem que pensar em ter uma Pogona. Um dos animais mais criados como pet no mundo é o tema do vídeo de hoje. Bora falar então da Pogona ou dragão barbado. E eu acho até que ele quer falar um pouquinho aqui. Então, vamos lá! Décimo vídeo do canal, enfim, chegamos ao 10º vídeo. Como eu disse, até o 10º vídeo eu iria contar um por um em qual vídeo aqui do canal a gente estava, porque para mim está sendo uma vitória conseguir me organizar e me programar para toda quarta-feira às 8 da noite lançar um vídeo por semana aqui do canal. E eu já avisei que a partir do 12º vídeo eu vou começar a lançar 2 vídeos por semana, sempre falando de cuidado, de manejo, de curiosidades sobre os pets exóticos legalizados. E aí eu tô falando dos lagartos, das serpentes, dos quelônios, enfim. Bom, eu sou o Thiago, dos Exóticos do Thiago. Se você ainda não me conhece, eu sugiro que você dê um pause no seu vídeo, dá uma paradinha aí e vai lá no Instagram, no @Exóticos do Thiago. O canal do Instagram o perfil lá já existe há bastante tempo, né? Muito mais tempo do que o perfil daqui do YouTube, e os conteúdos são diferentes também, então vale muito a pena, se você curte o mundo dos animais exóticos, entrar lá no meu Instagram, no @Exóticos do Thiago, e começar a me seguir e acompanhar os meus conteúdos. Se você não está inscrito, se você não está inscrita aqui no YouTube, essa é a hora. Para aí, vai lá no botãozinho de inscrever, se inscreve no canal, clica naquele sininho, ativa o sininho, e aí toda vez que eu lançar um vídeo aqui, você vai receber uma notificação, e é claro, você vai ver lá se você tem interesse ou não no tema desse vídeo, e vai poder assistir, sem dizer depois de mim que eu não sabia do vídeo. Bom, sem mais papinho, sem mais história, bora falar, ó, dessa coisinha aqui, dá uma olhadinha. Vai ter gente que não conhece, que ainda vai falar assim, mas parece que é de plástico, que é de borracha. Não é não, gente, ó. Ó, aqui, ó. Olha isso. Não é de borracha não, não é de plástico não. Quem me segue conhece. Esse aqui é o Cláudio, né? O meu dragão barbudo, o meu dragão barbado, a minha Pogona, enfim. Diversos nomes, como eu já falei, para esse animal. E hoje as Pogonas são tema do nosso vídeo aqui, deixa eu colocar o Cláudio acomodadinho aqui, do canal no YouTube. Bom, quando a gente fala de dragão barbudo, de dragão barbado, a gente está falando provavelmente de um dos pets, de um dos lagartos mais criados no mundo. Não tenho dúvida que junto dos leopard-geckos, das piton balls, das corn snakes, as Pogonas são sim alguns dos animais exóticos mais criados como animal de estimação na Terra. Às vezes, pra gente que é brasileiro, né, não tá tão acostumado, a gente aqui no Brasil é muito cachorro, gato, pássaro e peixe, pode achar estranho, mas em diversos países da Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, no mundo todo, esses carinhas são muito criados como pet. E eu já vou adiantar para vocês que muita gente me pergunta, mas a Pogona é um bom pet para um iniciante? Com certeza. É claro que para quem está iniciando, né, sempre que você vai adquirir um novo animal, antes de adquirir esse animal, você precisa estudar sobre esse animal, conhecer os hábitos, a alimentação, as necessidades básicas e específicas desse animal, e entender se você está apto ou apta ou não, né, para adquirir esse animal. Estando apto, estando apta, adquira uma Pogona e dê a melhor condição de vida para esse animal, porque esse bichinho merece, e como eu já falei, esse carinha é um excelente animal de estimação. Bom, por que eu estou falando que esse carinha é um excelente animal de estimação, né? A gente sabe que o grau de interação, por exemplo, de lagartos, né, de répteis em geral, serpentes, quelônios, é muito menor do que das aves, dos psitacídeos, por exemplo, né, dos cães e dos gatos.
mas quando a gente fala de pogona, o grau de interação, sem dúvida, é um pouquinho maior do que a maior parte dos répteis, dos exóticos que a gente conhece, tá? Aí muita gente pode se perguntar de onde vem esse bicho. Bom, a origem da pogona, né, esse animal em vida livre, é encontrado em regiões do deserto australiano, né? E eu sempre falo isso. É muito importante a gente saber aonde o animal ocorre na natureza. Primeiro, o mais importante, para saber os parâmetros, temperatura, umidade, o tipo de substrato, enfim, que a gente encontra na natureza e replicar isso sob os nossos cuidados e no nosso ambiente doméstico, né? E o segundo ponto é quando a gente fala de decoração, quando a gente quer decorar o terrário e tentar deixar esse terrário o mais próximo do ambiente natural para o animal, não tem como a gente não dar uma pesquisada no ambiente natural desse bicho para entender como é que é lá e replicar aqui. De cara, eu já falo para você que está aí um dos maiores erros quando a gente fala de animais de ambientes desérticos. Quando eu falo para você que a pogona é um animal de ambiente desértico, do deserto da Austrália, se você está pensando em deserto, aquelas dunas de areia branca, tá muito enganado, muito enganada, tá? O deserto do Saara é uma coisa. Lá sim, a gente encontra aquelas diversas dunas de areia branca, como em outros desertos. O deserto australiano é bem diferente disso, tá? Só para você ter uma ideia, a cor que a gente mais vê, a cor predominante do solo, é marrom, é uma cor de barro, é uma cor de tijolo. E a gente não vê tanta areia, tá? É como se fosse mesmo ali um barro, uma terra avermelhada. Eu vou colocar aqui uma foto do deserto australiano só para que você tenha uma ideia de como é que é o ambiente desse animal. E aí você pode estar se perguntando, na verdade, né? Você pode estar pensando aí, qual seria, por exemplo, o terrário ideal? Qual o tamanho mínimo de terrário ideal para um animal desse? Será que você tem espaço na sua casa para montar um terrário para pogona? Bom, eu vou falar para vocês o tamanho mínimo que eu indico, tá? O tamanho mínimo que eu indico é de um terrário de 1,20 m de comprimento por 60 de largura por 60 de altura. Mas qual seria talvez o tamanho ideal? Quanto maior, melhor? Sem dúvida, tá? 1,50 m de comprimento por 60 por 60 é um bom tamanho. Já vi terrários aí de 2 metros, 1,80 m de comprimento. Mas não precisa se desesperar. Um terrário de 1,20 m por 60 por 60 é um tamanho muito interessante, mínimo para um indivíduo. E aí sempre vem aquela pergunta: posso colocar mais de um indivíduo no mesmo terrário? A gente associa muito os animais, né, à nossa imagem, né? O ser humano é um ser muito sociável, a gente pensa cachorro também, mas vamos com calma, tá? Na maioria dos casos dos répteis são animais solitários. Eles se encontram durante o período de acasalamento, mas durante quase toda a sua vida eles vivem isolados, sozinhos, né? E com a pogona não é muito diferente disso, não. Esses animais, em geral, são territorialistas, tá? É claro que às vezes você vai encontrar alguns indivíduos um pouco mais sociáveis. Eu não indico colocar um casal junto, até porque a gente sabe que no Brasil, a legislação brasileira diz que mesmo que você tenha um casal de pogona, como esse aqui, como o Cláudio, legalizado, eles não podem procriar na sua casa, tá? Igual você procria cachorro, enfim, aves domésticas, você não pode procriar porque esses filhotes serão considerados animais ilegais. Esse é o outro ponto. Você só pode adquirir a sua pogona de um criatório legalizado. Ela tem que vir microchipada, com nota fiscal, certificado de origem, atestado sanitário, GTA, enfim, todos os documentos obrigatórios para a comercialização de répteis e anfíbios aqui no Brasil. Então não adianta procurar uma pessoa aí. Hoje nós estamos em fevereiro de 2024. O preço médio de uma pogona vai variar aí em torno de 3.000 a 4.000 reais. Alguns criatórios um pouco menos, se você pagar no Pix, enfim, alguns criatórios um pouco mais. Depende também da coloração do animal, mas esse é o preço. Então se você vê por aí uma pogona de 300 reais, uma pogona de 400 reais, 500 reais, tem alguma coisa errada e a pogona que vier para você tem que vir documentada. Então eu recomendo que você só adquira esse animal de um criatório comercial legalizado. Vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns criatórios que atualmente comercializam legalmente pogona, ou de uma loja, tá,
que também comercializa esse animal de forma legalizada. Então, como eu falei, não são animais muito sociáveis, então o casal eu não indico, mais de um macho no mesmo recinto, nem pensar. Um pequeno grupo de fêmeas, 2, 3 fêmeas juntas, já vi diversas pessoas manterem, mas ainda assim, muito cuidado, porque como eu falei, é um investimento alto, você pode chegar lá, comprar 2, 3 fêmeas, juntar e não dar certo, tá? Pode acontecer. Geralmente elas se dão bem, mas pode não acontecer. Filhotes até às vezes se dão melhor do que adultos, tá? Principalmente machos, eu já vi até filhotes machos juntos, sem problema, mas quando esses animais vão crescendo, quando eles vão amadurecendo sexualmente, eles vão ficando mais territorialistas e aí pode ser um problema. Então, na minha opinião, você escolhe um macho ou uma fêmea e seja feliz com o seu animalzinho, com o seu pet, dentro lá do seu terrário, que eu já falei, mínimo de 1,20 por 60 por 60. E aí você pode também querer saber sobre a idade, o tempo de vida desse animal, né? Em cativeiro, que a gente chama, ou sob os cuidados humanos, que é um termo mais bonitinho, esse bicho vive aí entre 10 a 15 anos, então vai ser um companheiro aí, como é um cachorro para você, vive bastante tempo, tá, gente? Tamanho desse animal, o tamanho pode variar um pouco, né? As fêmeas, em geral, são menores e menos robustas, menos corpulentas que os machos. Quando a gente dá uma olhada assim no geral, machos são maiores e mais corpulentos que as fêmeas. Mas contando da ponta da boquinha aqui, ó, deixa eu pegar o Claudião aqui, que tá tranquilão, ele tá sempre tranquilão. Da ponta da cabeça até a ponta da cauda, geralmente aí entre 45 e 60 centímetros, e o peso pode variar aí de 230 até 500, 520, 550 gramas. O Cláudio, por exemplo, é um bicho grande, tá? Ele é um macho e ele tem aí um pouco mais de 510 gramas, foi o peso que eu aferi na última pesagem. Temperatura e umidade para que a gente mantenha esses animais com qualidade. Bom, a umidade, como esse animal é um animal de deserto, não vai ser muito elevada, ela vai ficar aí em torno de 30% a 40%. Eu moro no Rio de Janeiro, região próxima de praia, então aqui naturalmente a umidade é um pouco mais elevada. Eu confesso a vocês, eu vou dar uma olhada aqui, ela está em torno de 55%, 60% nesse momento. Às vezes é um pouco mais elevada, mas isso não chega a ser um problema para esses animais. Agora a gente não vai encharcar o terrário da pogona. Quanto menos úmido, melhor. Entre 30% e 40% é o ideal, mas acima do que isso, tá? No ambiente, sem grandes problemas. A temperatura, como é um animal de deserto, você vai imaginar que é mais elevada, sem dúvida, né? Eu diria que ela deveria ficar entre 20 graus e 42. Calma, entre 20 e 42, isso é muita loucura, é muita diferença de temperatura. É mais ou menos esse o range que a gente tem, a distância de temperatura da menor para maior no ambiente natural desse animal. Se é um animal de deserto, durante o dia é quente, 42, 44 graus. Durante a noite no deserto, a temperatura vai lá embaixo. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, raramente eu tenho uma temperatura de 20 graus, tá? Então esse animal aqui, a gente sempre que fala de terrário para réptil, a gente vai ter um lado mais quente e um lado mais frio. Então vamos lá. Terrário da pogona, tá? O lado mais quente é sempre o lado oposto ao lado que tem a água, para você não esquentar a água do bicho. Então se a água está aqui, aqui é o lado mais quente. Aqui, tá? Que eu vou falar desse aquecimento, a gente vai precisar de temperatura em torno de 42 graus, tá? E aí você deixa o lado mais frio lá, sem aquecimento nenhum, que naturalmente você vai ter aqui o lado mais quente, e conforme o animal for se distanciando dessa região, indo até outra ponta do terrário, aqui vai ser o lado mais frio. Durante o dia no deserto, é claro que não faz 20 graus, tá? Mas à noite pode fazer, então é um animal que aceita um bom range de temperatura, mas ele curte calor. Ele curte pegar sol nas costas. E é por isso que quando você for preparar o aquecimento desse animal, não vai ser placa, tá? Esse animal não se aquece pela região ventral. Como é que vai funcionar o sistema de aquecimento desse animal? Na natureza, esse animal faz aquilo que a gente chama de basking. O que é o basking? Ele vai procurar onde está batendo o sol, ele vai parar e vai ficar ali. Inclusive, ele vai se abrir
Vai ser muito comum você ver a sua pogona com a lateral dela mais aberta, mais dilatada, quando ela está pegando sol ali. Porque ela, quando se dilata, ela aumenta a superfície para receber os raios solares. Então o lado quente vai ser formado por uma lâmpada que emite luz e calor, e aí eu gosto muito para a pogona do basicão. Lâmpadas par 20 ou lâmpadas par 30 halógena branco quente, tá? Vamos por parte. Lâmpada halógena, ela emite calor, é diferente da lâmpada de LED. Par 20, par 30 é o tamanho do foco. Par 20 é um pouco menor, par 30 é um pouco maior. Para adulto, par 30 é legal. Amarelo quente é o branco quente é o branco amarelado, que imita a cor do sol. Então a lâmpada que vai emitir luz e calor para esse bicho vai ser, para mim, a mais indicada. A gente tem outras opções, mas a mais indicada, lâmpada halógena par 20 ou par 30 de cor branco amarelado, branco quente, tá? Só que esse animal aqui precisa de luz UVB, tá bom? Então, aqui vai entrar a lâmpada halógena par 20, par 30, tá? Com branco amarelado lá, aquele branco quente, e logo do lado dela, porque é nessa região que a pogona vai ficar para receber o calor nas costas, você vai colocar a lâmpada UVB. A lâmpada ultravioleta B, e eu vou fazer um vídeo falando somente sobre raios ultravioleta, UVA, UVB e UVC para répteis. A lâmpada UVB é uma lâmpada que emite de forma artificial os raios ultravioleta B, que são fundamentais quando a gente fala do metabolismo de alguns répteis, né? E também da questão do cálcio, da questão óssea. Bom, a gente vai colocar então a lâmpada halógena, a lâmpada UVB, e aí o UVB, quando você for pesquisar, você vai ver UVB 3.0, 5.0, 10.0. No vídeo de UVB eu vou entrar no detalhe, mas a UVB para a pogona é a 10.0, é a que mais emite raios ultravioleta B, porque é um animal de deserto, então ele sofre maior exposição naturalmente a esses raios, o que é normal. Então é isso, aquecimento. A lâmpada halógena par 30, branco quente, do ladinho uma lâmpada UVB 10.0, e aí você já tem ali o aquecimento e a iluminação que você precisa para dar saúde para o seu animal, para que o metabolismo dele funcione corretamente, né? E aí a gente vai se perguntar sobre alimentação de pogona, como é que funciona a dieta e a frequência da dieta. Falando de frequência da dieta, filhotes, tá? Podem comer diariamente, uma ou até 2 vezes ao dia. Adultos podem comer dia sim, dia não. Então, geralmente, você vai alimentar aí 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. O Cláudio, atualmente, eu estou alimentando 2 vezes na semana, tá? Mas de 3 a 4 vezes aí, 3 vezes, na minha opinião, é uma boa frequência. Dia sim, dia não, você vai alimentar a tua pogona adulta. O filhote, todo dia. E o Cláudio, que já é adulto, como eu falei, come aí em torno de umas 3 vezes na semana. Nesse momento está comendo 2, 1 vez ao dia. E a dieta? O que esses bichos comem, né? Bom, a dieta do filhote é diferente da dieta do adulto. Não na sua composição, tá, galera? Mas a dieta é diferente na sua proporção. Bom, filhotes vão comer em torno de 65%, vamos botar 70% de insetos. E aí, quando eu falo de insetos, eu falo basicamente sobre os cuidados humanos de grilos, baratas e tenébrios, tá? Lembrando que tenébrios tem mais gordura, menos cálcio e proteína quando comparado com grilos e baratas. Então a base, 2 insetos, grilo e barata, de vez em quando um tenébrio, tá? 70% de insetos e 30% de vegetais para os filhotes. Vegetais, couve, rúcula, acelga, chicória. Você pode dar legumes, beterraba, cenoura, pepino, pimentão, abobrinha, enfim, uma infinidade de vegetais que você pode fornecer. Sempre quando filhote, 70% de inseto, 30% de vegetal. Você vai perceber, e aí para tudo, muita atenção para depois não chorar e não reclamar. É muito comum a gente ver, eu passei por isso com o Cláudio também, donos de dragões barbudos reclamarem que o bicho não quer comer vegetal quando adulto, o que é um problema. A gente precisa entender que inseto, ele tem bastante proteína, né? E isso a longo prazo, quando o animal vai envelhecendo,
O excesso de inseto pode ser um problema, pode gerar uma sobrecarga renal, uma sobrecarga hepática. E aí você, quando vai dar inseto, o bicho está empolgadão, filhote. Você dá muito mais inseto, até porque é a ordem da coisa, né? E às vezes esquece. Tem gente que não dá mais vegetal. E aí quando o bicho fica adulto, ele não quer mais comer vegetal, ele quer comer inseto. E aí é um problema. Então, não se esqueça. Filhotão, 70% de inseto, mas dê o vegetal. Eu recomendo até dar um pouquinho de vegetal antes, para ele sempre comer o vegetal, e depois você vem com o inseto. Quando ele ficar adulto, aí a partir de 1 ano, você vai alterar a dieta e mudar essa proporção, 70% de vegetal para 30% apenas de inseto. E aí quando a gente fala de alimentação de lagartos, enfim, surge aquela dúvida. Eu preciso suplementar a alimentação do animal? Precisa, tá? Você vai ter que polvilhar um cálcio específico para animais sem vitamina D3, tá? Porque esse animal vai receber a luz UVB. Então, quando você for dar o inseto, quando você for dar o vegetal, você de vez em quando vai polvilhar ali, jogar um pouquinho, né, de cálcio sem vitamina D3. O cálcio é fundamental para a formação dos ossos dos animais. Lembrem-se, o esqueleto, o exoesqueleto dos insetos, ele é formado por quitina. Então, os insetos que a gente fornece para esses animais são pobres em cálcio. A gente precisa suplementar com cálcio. Não há necessidade de fornecer vitamina D3, porque a gente já fornece a luz UVB, ok? E aí, qual a frequência que a gente vai fornecer o cálcio para esses animais? Quando adulto, a gente vai fornecer em torno de 2 vezes na semana, quando filhote, em torno aí de 4 vezes na semana, basicamente em quase todas as alimentações. Então, a gente dá uma polvilhada de leve no cálcio, porque ele precisa suplementar o cálcio, ok? Uma outra coisa importante é lembrar sempre que os répteis se hidratam não só pela boca. Nós humanos nos hidratamos basicamente pela boca, né? Então o réptil ingere água pela boca, então você precisa ter sempre um pote com água fresca do lado oposto do lado quente do terrário, sempre à disposição do animal. Uma outra forma de ingerir água é através dos alimentos. Os insetos, eles têm água na sua composição corporal, os vegetais, os legumes, as verduras também têm água. E eu já ia esquecendo, a gente praticamente não fornece fruta, não tem necessidade dele comer fruta. Isso inclusive pode trazer problemas dentários para o animal. Uma vez ou outra na vida, a gente pode dar uma fruta, evitar as frutas cítricas, tá? É bom ter muito cuidado. Eu não recomendo, acho desnecessário. Então, além de beber água e ingerir alimentos que têm água, qual é a outra forma que alguns répteis têm de se hidratar? Através da cloaca, né? A cloaca é aquela região por onde o animal excreta a urina, excreta as fezes e também por onde ele se reproduz. Banhos são muito importantes, principalmente para os filhotes de pogona. Eu já vi algumas pessoas falarem que nunca deram banho e está tudo bem. Ok. O mais indicado, quando a gente pega a literatura, quando a gente pega também os manuais de criação dos criatórios comerciais legalizados no Brasil, todos eles indicam banho. O filhote, 5 banhos na semana, o adulto, 2 banhos. O Cláudio toma 1 banho por semana. Como é que é esse banho? Não tem shampoo, não tem nada disso. Você vai pegar a água, tá? Na temperatura ambiente, então essa água não deve passar, por exemplo, de 40 graus. Uma água morninha que você coloque a sua mão e consiga ficar bastante tempo ali sem problema algum. Por favor, ninguém vai queimar o bicho. Muita atenção e cuidado. Então, uma água na temperatura ambiente, uma água na temperatura normal, você vai pegar o seu animalzinho, deixa eu pegar ele aqui, vai colocar, deixa eu dar uma base para ele, vai colocar ele numa caixa, tá, organizadora, com um pouco de água, que não cubra a região do nariz. Dragões barbudos não vivem na água, tá? Eles são péssimos nadadores, você pode afogar esse animal. Então você vai colocar uma caixa com pouquinha água, o suficiente para cobrir mais ou menos a metade do corpinho dele, a parte de baixo, tá? Sem risco nenhum, sem ele precisar ficar se esforçando para respirar. Botou a aguinha ali, um banho aí de meia hora até 1 hora, numa boa, ele ali. É muito comum que durante esse banho ele defeque, ele urine, isso é legal, a água estimula isso. Mas a ideia do banho, muito mais do que facilitar a excreção, né, do resultado final aí da digestão desse animal, o principal é que esse animal consiga se manter hidratado. Então, filhote,
5 vezes na semana, e os adultos aí uma vez já está suficiente. Tem gente até que dá 2 banhos por semana, nada de água gelada, né, galera? Por favor, e nem água muito quente. Acho que isso está mais do que claro. Água limpinha, água potável. Ainda falando de terrário para pogona, talvez você se pergunte qual tipo de substrato que você pode usar. Posso usar pó de coco? Pode. Ah, mas o pó de coco é muito úmido. Se você não umidificar, ele seca. Posso usar areia? Pode. Calma que você já deve ter levantado aí. Ah, mas areia, calma. Posso usar pedriscos? Pode. Tipo pedrinha de aquário? Pode também. Posso usar tapete? Eu não recomendo. Geralmente a unha da pogona fica presa nesse tapete, tá? Outro ponto é que as fezes da pogona são um pouco maiores, tem uma consistência mais aquosa, então é difícil de limpar, isso pode aumentar a proliferação de bactérias no teu terrário. Não recomendo, tá? Então você pode usar substrato solto, tem gente que gosta de usar umas lajotas, umas placas maiores. O que você precisa ter cuidado quando eu falo de areia, tem gente que demoniza a areia hoje em dia. Ah, eu não posso usar areia porque o animal pode ingerir acidentalmente e morrer. Realmente, a ingestão acidental é um perigo, mas calma. Vai oferecer os insetos? Coloca num potinho alto que o inseto não pode fugir e oferece ali para ele. Fica de olho. Vai oferecer o vegetal, a mesma coisa. Ou então vem com a pinça. O que você não vai fazer é pegar os insetos e jogar na areia, pegar os vegetais e jogar na areia e deixar o bicho comer aquilo ali. Porque realmente você vai aumentar, sem dúvida, o risco do animal ingerir, isso obstruir o trato gastrointestinal e se você não perceber a tempo, tá? Pode não ter salvação. O bicho pode morrer. Acontece, é muito comum. Em casos perigosos tanto quanto, mas onde o animal não vai a óbito, é muito comum você ter que fazer uma cirurgia nesse animal para desobstruir esse trato. Então dá para usar substrato solto? Claro que dá, desde que você seja uma pessoa que tenha consciência. Na hora de alimentar, você tome todos os devidos cuidados para evitar que o animal não ingira esse substrato, não faça a ingestão desse substrato. No mais, não vejo problema nenhum, não vejo por que se preocupar com a questão do substrato na pogona. Falando de répteis, a gente sabe que toda vez que o réptil vai crescer, ele precisa trocar de pele. E com a pogona não é diferente, né? Só que diferentemente da serpente, que tem um corpo cilíndrico, não tem patas, né? Não tem membros, a pogona não troca de pele de forma inteiriça. A pele sai aos pedaços. E aí eu queria chamar a atenção para vocês e fazer uma observação enorme para vocês terem muito cuidado durante a troca de pele, tá? Uma vez eu estava olhando o meu animal no terrário e ele estava tomando ali a luz aquecida dele, né, o solzinho artificial dele lá, e eu vi que ele estava ofegante. Bom, uma coisa que vocês vão perceber é a pogona, ela não sua, os répteis não suam. Então ela tem uma forma diferente de trocar calor e diminuir o calor corporal. Ela, quando está com muito calor corporal, é muito comum que ela abra a boca para liberar calor. Isso se chama termorregulação. Não tem problema nenhum, não tem mal-estar nenhum nisso, tá tudo certo. Entretanto, termorregulação é boca aberta, parado ali. Quando o animal começa, aí tem algo errado. E aí eu achei que pudesse ser o calor. Quando eu parei para pensar, eu falei, não, cara, não é o calor. A temperatura está controlada, está dentro do padrão, enfim. E aí me ocorreu uma coisa, ele está trocando de pele. Eu vou colocar um vídeo da internet, porque eu não tenho um vídeo meu aqui. Se eu não tiver vídeo, eu vou colocar uma foto, tá? É muito comum durante a troca de pele, a pele da região das narinas ficar retida. E aí você vai ver que se você coloca uma pinça delicadamente e puxa essa pele, que você vai ver que está presa ali porque ela está ressecada, está branca, é a pele que está trocando, pelo amor de Deus, ninguém vai ficar todo dia com uma pinça catando a pele que não está trocando do bicho para machucar o bicho. Você vai ver, o bicho está trocando de pele, ele está com vários pontos de pele esbranquiçada, está perdendo pele, então ó, dá uma olhada ali. Se tiver aquela pele ressecada branca sem sair, pega uma pinça delicadamente e só puxa a pele morta. Você vai ver que isso é um pedação de pele. Esse pedação fica dentro da narina e dificulta a respiração. Também é muito importante, principalmente nos filhotes, durante a troca de pele, observar se a pele está sendo trocada de forma corretamente. Então, se não tem nada travando, prendendo os dedos do animal. Eu já vi uma troca de pele mal feita e o animal acabar perdendo uma falange ou até mesmo um dedo. A ponta da cauda também é um outro ponto de atenção. Eu colocaria 3 pontos de atenção toda vez que seu animal estiver trocando de pele. Ponta da cauda,
as pontas dos dedos, né, nos membros, das patas e a região da narina. São pontos para você sempre ficar atento, ficar atenta. Quantas trocas de pele o animal faz, isso é muito relativo. A gente sabe que quanto mais jovem o animal for, mais trocas de pele ele vai fazer. Quanto mais velho esse animal for, mais diminuído, mais lento, menos ele vai crescer, então menos vezes ele vai trocar de pele. E é assim que funciona, super, super, super de boa. Galera, pogona. Eu sou muito entusiasmado fazendo vídeo de pogona. Eu tô olhando aqui no vídeo, tem em torno de 30 minutos que eu tô falando, e eu sequer fiz um corte nesse vídeo, porque é um assunto que eu gosto tanto, é um bicho que eu curto tanto. Sei lá, eu teria mais pogonas, eu tenho só uma, eu tenho o Cláudio, né? Eu basicamente, o único bicho que eu tenho repetido aqui são os Crested Geckos, que eu tenho 2, o resto todo eu tenho um de cada espécie, até para poder entender cada particularidade, poder conversar com vocês sobre cada animal desse, mas pogona, eu teria facilmente 2, 3, enfim, porque são animais muito bacanas. Eu não lembro, mas nunca é tarde, se eu falei do hábito da pogona. Eu acho que eu não falei. Gente, esse é um bicho de hábito diurno. Então, diferentemente do leopardo gecko, que é um bicho de hábito crepuscular, noturno, né? Fica dormindo durante o dia e acorda durante a noite, a pogona fica acordada durante o dia, tá? Durante o dia ela tá lá, pegando o sol, dando a caminhada no terrário, olhando para você, e durante a noite ela vai dormir. Isso é muito legal, claro que dependendo da sua rotina, né? E se eu falei de iluminação, aquecimento, eu sempre gosto de reforçar isso, parece muito básico, mas para quem nunca teve bicho, galera, a lâmpada que ilumina, que vai emitir calor, e a UVB, de 9 a 12 horas, eu gosto de deixar 12 ligadas por dia durante o dia. Durante a noite, você vai apagar a UVB e vai apagar a sua lâmpada de aquecimento. Aqui em casa, de 6 da manhã às 6 da tarde, calor com a lâmpada par 30, halógena, né, ligada, e a UVB. Deu 6 horas da tarde até as 6 da manhã, tudo apaga. Eu moro no Rio de Janeiro, local de inverno, não tem inverno aqui. Então eu não preciso, sem problemas, eu não preciso aquecer durante a noite. Você mora, às vezes, numa região de São Paulo, do Sul, mais fria. Como é que você vai aquecer se fica menos de 20 graus esse bicho quando a luz apaga, né? Porque vai acabar o aquecimento ali. Lâmpada de cerâmica. Não sou o maior amante da lâmpada roxa, da lâmpada vermelha, então coloque uma lâmpada de cerâmica que emite calor e não emite luz quando a lâmpada par 20, par 30 se apagar. Deu 6 horas da tarde, ela apagou, você sabe que é um dia frio na sua cidade, na sua região, liga a lâmpada de cerâmica, ela vai ficar ligada até as 6 da manhã, 6 da manhã ela desliga e entra em ação a lâmpada que tem luz, porque esse bicho procura a luz, por isso que é muito importante. Então fique atento aí ao fotoperíodo para esse animal, pois esse é algo muito importante. Não dá para deixar desligada a luz durante o dia todo, esse bicho precisa de calor e precisa de luz, ele gosta de luz. Por isso que eu também não recomendo, você pode pensar aí, então eu vou botar lâmpada de cerâmica o dia inteiro, porque aquece, no que diz respeito ao aquecimento, talvez fosse interessante. Só que esse bicho procura luz, procura sol, tá? Ele para ali e procura sol. Então assim, terrário de 60 centímetros de altura, quando você colocar a iluminação com aquecimento, coloca eu tenho aqui um crânio de boi, que eu comprei na época lá da Silva Saula. Coloca uma pedra, alguma coisa que eleve. Aqui está o chão do terrário, fica muito longe do aquecimento. Bota algo mais inclinado aqui, porque aí o bicho escolhe onde vai ficar para pegar o calor e os raios ultravioleta B. Bom, se eu não estou equivocado, eu acho que falei tudo. Talvez uma coisa eu não tenha falado. Você pode estar se perguntando se você pode fazer um terrário com plantas naturais. Pode, mas lembra, a pogona come planta natural. Então, por exemplo, uma planta que eu não recomendaria por vários motivos, jiboia, tóxica. Se ele comer, ele vai se dar mal. E outra que a jiboia precisa de umidade, não é indicado para esse terrário. Então eu posso fazer um terrário de suculentas. Cacto não, gente. Tem com espinho, não é legal. Posso fazer um terrário de suculentas? Botar suculentas no terrário da pogona? Cuidado! Tem suculentas tóxicas e suculentas não tóxicas. Pesquise, tá? Porque a pogona vai comer a suculenta. O que não tem problema, é até legal. Se for uma suculenta que não é tóxica, vale muito a pena, acho muito bacana. Se for uma suculenta tóxica, negativo. Então, muito cuidado se você está pensando em inserir aí
suculentas ou plantas em geral no terrário da sua pogona, para você não ter um problema mais grave que pode até levar o animal a óbito, que é a ingestão de plantas que são tóxicas. Última recomendação que eu dou para você é que no terrário da pogona você tem que ter bastante espaço para não encher de decoração. Um terrário decorado é muito bonito, mas torna ele funcional também, tá? Não encha de decoração, porque é um bicho que você vai ver que vai do lado para o outro. Ele fica agitado, né? Dragões barbudos são ativos. Eles são tão ativos que em algum momento você vai perceber que tem alguns movimentos, algumas coisas muito características do dragão barbudo, né? A gente fala de barbudo por conta disso aqui, ó. Olha aqui. Olha essa barba aqui, ó. Tá vendo essa barba aqui branquinha? Se esse bichinho se sente irritado, dei até uma pancadinha aí no telefone. Se esse bichinho se sente irritado, estressado, essa barba pode ficar toda preta. Isso é muito normal. Se você olhar o seu dragão barbudo e ver que ele soa as escamas ali, os espinhos que ele tem na barba, né? Eu falo espinhos porque parecem espinhos, mas eles não machucam. Inclusive, a maioria das mutações, né? Tem espinhos aqui na lateral, ó, mas esses espinhos não machucam ninguém, galera. Você pode ver o seu dragão barbudo, às vezes, com a cara meio de mal, assim, com aquela barba eriçada, toda preta. Isso significa que tem algo ali que ele não está gostando. Cara, é aleatório. Eu já vi bicho que implica com aspirador robô. O bicho está no terrário, ele vê um aspirador robô ali no chão, ele se estressa. Bicho que não gosta de outro animal. Vê um gato, um cachorro, não é muito comum, tá? Mas pode estressar também. Fora outros gestos, outros sinais. Tem alguns vídeos aí da pogoninha fazendo isso aqui com a mão, ó. Como se ela estivesse dando um tchauzinho. É um sinal de submissão. A gente poderia ficar aqui por vários minutos falando de diversos gestuais que as pogonas fazem, que algumas pessoas que não têm informação interpretam de forma equivocada, acham que é uma coisa que não é, mas que tem significado sim no mundo das pogonas, tá? Essa barba preta, o estresse, a irritação, a movimentação da pata aí, indicando submissão, o balançar da cabeça também, que pode indicar diversas coisas, faz parte do ritual de acasalamento, enfim, pode participar também de um momento ali de que acha que estão invadindo o território dele. Enfim, eu não vou me alongar muito na questão do gestual, mas isso é um capítulo à parte, é um capítulo muito legal. Galera, eu acho que já falei realmente tudo que eu tinha para falar do básico sobre dragões barbudos, e o que eu posso dizer para você é, se você se interessou, mas tem ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, pode ir no meu direct do Instagram, me segue lá, vai no direct, me manda a sua dúvida, tá? No Instagram também eu sempre abro caixinhas de pergunta, então mande a sua pergunta. Se você não tá me seguindo lá, @exóticosdotiago no Instagram, vai me seguir. Deixa aqui também, se ficou alguma dúvida, o seu comentário nesse vídeo com a sua dúvida. Não deixa de curtir o vídeo, por favor. E também se inscreve aqui no canal, porque em muito breve, talvez até quando você esteja vendo esse vídeo, eu já esteja no ritmo aí de 2, 3 vídeos, mas em muito breve eu vou estar fazendo aí 2 vídeos por semana, sempre tentando trazer conteúdo da melhor qualidade possível em português sobre animais exóticos, focado aí nos répteis, né, e nos anfíbios. Então, Sapo Pac-Man, que é hoje o único anfíbio que em fevereiro de 2024 até agora foi vendido legalmente no Brasil, mas vão surgir outros animais, falando das serpentes, dos lagartos. Então aproveite, é conteúdo, e siga outros influenciadores que também produzem conteúdo em português. Sabe, é importante dar essa moral, porque dá trabalho, é muita responsabilidade que a gente tem aqui. Então, basicamente é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu vou deixar vocês aqui, eu vou me despedir de vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Com o Cláudio. Cara, esse bicho. Olha só. Com o Cláudio aqui. Dando tchauzinho. Deixa eu ajeitar ele aqui. Olha só. Aqui pra vocês. Galera, um prazer enorme falar desse carinha aqui. Bicho que eu sou apaixonado. Um dos meus primeiros, né? Répteis, os meus primeiros exóticos legalizados. Como vocês sabem, todos os animais aqui são legalizados, são oriundos de criatórios que têm autorização dos órgãos ambientais competentes para comercializar esses animais. É um carinha que eu tenho muito carinho. Enfim, um excelente dia para todos vocês e até a próxima.